Você já acordou com a sensação de que está quebrado? Não apenas cansado do corpo, mas exausto na alma, como se um peso invisível esmagasse seu peito. O mundo segue seu curso, e você parado, preso num silêncio ensurdecedor. Por fora, tudo parece normal, mas dentro de você há uma guerra que ninguém vê. Essa guerra não tem tiros nem sangue escorrendo, mas dilacera sem piedade. Você sente dor, mas ela não tem forma. Você sente medo, mas não sabe de onde vem. Sente raiva, mas não sabe para onde mandar. O que poucos te contam é que essa angústia não nasce do que acontece lá fora. Nasce do que você permite que aconteça dentro de você. Essa é a ferida invisível, o desgaste silencioso. E essa dor cresce porque você reage. Reage a tudo. Às palavras, aos olhares, aos gestos. Reage como se cada evento fosse uma sentença definitiva. Mas o que é essa reação que te consome? Para onde ela te leva? A próxima parte vai revelar o inimigo invisível que vive dentro da sua mente, tomando o controle sem que você perceba. Você acredita que o inimigo está do lado de fora, nas palavras cortantes, nas traições, nos fracassos. Mas a verdade é cruel. O verdadeiro inimigo está dentro. Ele se disfarça de reação, de impulso, de emoção descontrolada. Cada vez que você reage, entrega seu poder. Cada vez que deixa a mente correr solta, você abre as portas para o sofrimento que poderia ser evitado. Essa reação é a corrente invisível que te prende, a âncora que te mantém afundado no mar de dor. Não importa o que acontece ao seu redor, o que determina seu sofrimento é o que você decide fazer com aquilo. A mente reativa é uma prisão e ela é a única responsável por manter o ciclo de dor. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinaram que observar sem reagir é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. Mas essa é uma lição que poucos aprendem. Agora que você sabe quem é o verdadeiro inimigo, é hora de descobrir quando você perdeu o controle, o momento em que começou a alimentar essa reação que te consome. Você não nasceu refém da sua mente. Em algum momento, silencioso e imperceptível, você entregou as rédeas do seu mundo interior. Talvez tenha sido na infância, naquela vez em que seu grito não foi ouvido, ou na adolescência, quando as críticas moldaram suas dúvidas. Foi ali, sem alarde, que a reação virou seu padrão, a forma automática de lidar com a dor, o medo e a rejeição. Você começou a reagir para sobreviver, para ser aceito, para tentar ser visto. Mas, no processo, esqueceu que o controle sempre esteve em suas mãos. A mente que hoje parece tão frágil e caótica foi a mesma que aprendeu a sofrer em silêncio, a se fechar para proteger o que restava de si. E a cada reação, a cada entrega à emoção, você reforçou as correntes que te prendem. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, quando a mente deixa de ser sua aliada para se tornar seu carcereiro. Mas essa prisão pode ser quebrada. E para isso, é preciso reconhecer que o poder de mudar está em você, mesmo que você tenha esquecido isso há muito tempo. Agora que você sabe onde perdeu o controle, é hora de conhecer a regra estoica que poderia ter blindado suas emoções. A regra que até hoje você ignora. Existe uma regra simples. Não é um segredo escondido em livros raros ou em filosofias inacessíveis. É uma regra que os estoicos usaram para atravessar as maiores tormentas da história. Guerras, perdas, traições, e que você provavelmente nunca ouviu falar. Essa regra diz: não reaja, observe. Não é sobre negar a dor, nem fingir que tudo está bem. É sobre criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Um intervalo onde você pode escolher a calma em vez da tempestade. É nesse espaço que nasce o poder de ser indestrutível. Mas essa regra foi silenciada, ignorada,
E você, como muitos, nunca teve a chance de aprender que existe esse caminho para blindar suas emoções. Você aprendeu a reagir, porque o mundo recompensa a reação, a emoção à flor da pele. Mas é justamente isso que te mantém vulnerável. Mas saber dessa regra não basta. É preciso entender como ela funciona na prática, no campo de batalha mais difícil, a sua mente. Na próxima parte, vamos descobrir como aplicar essa regra quando tudo desaba ao seu redor. Quando tudo parece ruir lá fora, a verdadeira guerra acontece dentro de você. Um olhar frio, uma palavra cortante, uma rejeição silenciosa, esses são os gatilhos que disparam tempestades internas. Seu corpo reage, o coração acelera, a respiração falha, a mente se enche de um turbilhão de pensamentos desesperados. Você sente que está caindo, se afundando no abismo da própria mente. É nesse instante, nesse momento crítico, que a regra histórica precisa ser aplicada. Não reaja, observe. Não como um conselho frio, mas como um escudo invisível. Antes de se deixar dominar pelo impulso, você cria um espaço, um silêncio onde pode respirar, olhar para a situação com distância e decidir. Isso realmente merece minha dor? Isso depende de mim? Essa pausa, por menor que seja, é um ato de revolução contra o sofrimento automático. Mas exige disciplina. Não é fácil, porque a mente quer controlar, quer reagir, mas é nesse exercício diário que se constrói a blindagem. A disciplina que isso exige é a principal barreira para quem quer mudar. Na próxima parte, vamos explorar o auto-engano que te impede de abraçar essa disciplina e como os estoicos enfrentavam essa sombra. Você diz que quer mudar, que quer parar de sofrer, que quer paz. Mas, no fundo, você continua alimentando as mesmas histórias que te prendem. As vozes internas que dizem: não vai funcionar. Você não merece. É tarde demais. Essas mentiras silenciosas são o pior inimigo, porque elas mascaram o medo de enfrentar a verdade. O auto-engano é confortável. Ele te mantém em uma zona segura, mesmo que essa zona seja um cárcere de emoções tóxicas. Você repete padrões, evita o desconforto real e se apega à dor porque ela é familiar. Aceitar a disciplina da regra estoica exige confrontar essa mentira interna, e isso dói. Os estoicos enfrentavam esse desafio diariamente, reconhecendo que a batalha mais difícil não é contra o mundo, mas contra si mesmo. Eles sabiam que apenas a honestidade brutal consigo cria liberdade. Mas essa brutalidade, para a maioria, é aterrorizante. Agora que entendemos essa barreira, é hora de aprender como quebrar esse ciclo vicioso e começar a construir a armadura mental que os estoicos usavam para resistir às tempestades. A dor não precisa ser eterna. Ela só persiste porque você a alimenta com cada pensamento, com cada memória que insiste em revisitar. Você se agarra a ela como se fosse parte de quem você é, como se fosse o único jeito de existir. Mas essa é uma escolha consciente ou inconsciente. Os estoicos sabiam que o sofrimento prolongado é uma prisão criada pela mente. Eles ensinavam que para se libertar é preciso romper o ciclo, deixar de alimentar a dor com expectativas, ressentimentos ou falsas esperanças. Não é negar a dor, mas não deixá-la mandar. Eles criaram uma armadura invisível, construída na consciência e na aceitação. Essa armadura não afasta a tempestade, mas impede que ela te destrua. Você pode sentir a dor, reconhecer a dor, mas não precisa ser definido por ela. Mas como criar essa armadura mental? Como começar essa transformação no meio do caos? Na próxima parte,
vamos descobrir o treinamento diário dos estoicos que forjava essa força. A força estoica não é um dom, não é uma bênção recebida por poucos escolhidos. É resultado de uma prática diária, silenciosa, quase invisível. Os estoicos treinavam a mente para resistir às tempestades internas que todos enfrentamos, repetindo exercícios de observação, distanciamento e aceitação. Eles aprendiam a observar as emoções como nuvens passageiras, sem se apegar. Sabiam que a verdadeira força nasce no silêncio interior, onde você enfrenta seus medos, raivas e tristezas sem se deixar dominar por eles. Era uma batalha constante contra o impulso de reagir, contra o desejo de fugir ou se afogar na dor. Esse treinamento exigia disciplina feroz. Enfrentar a si mesmo todos os dias, sem desculpas. Mas era a única forma de criar a blindagem mental que nenhuma circunstância externa poderia romper. O próximo passo é conhecer o exercício mental que, mais do que qualquer outro, ajudava os estoicos a manter essa blindagem. Uma prática simples, mas poderosa, que você pode começar a usar agora mesmo. Existe um exercício que os estoicos usavam para controlar o caos interno. É simples, direto e brutal em sua eficácia. Quando uma emoção forte surgir, quando o impulso de reagir te dominar, faça a pergunta mais poderosa. Isso depende de mim? Se a resposta for não, solte, deixe ir. Não perca energia com o que está fora do seu controle. Se a resposta for sim, concentre-se no que pode fazer sem se afogar em sofrimento ou desespero. Esse simples questionamento cria um espaço de liberdade, um intervalo onde você escolhe sua resposta em vez de reagir automaticamente. É o núcleo da regra estoica que poucos conhecem, a chave para romper o ciclo da dor e da reação. Não é mágica, não elimina a dor, mas muda sua relação com ela. Você passa a dominar suas emoções, em vez de ser dominado por elas. Mas entender e praticar essa regra não é o fim. Existe uma última verdade obscura que pode decidir seu destino emocional. Na próxima parte, você vai encarar essa realidade de frente. A verdade mais cruel é esta: ninguém além de você decide sua paz. Não são as palavras dos outros, as circunstâncias ou o destino. É você, a sua escolha, a sua mente, a sua reação ou a sua observação. A regra estoica não promete um mundo sem sofrimento, nem uma mente sem cicatrizes. Promete a liberdade de escolher como você vai responder ao que a vida traz. Um poder que ninguém pode tirar, porque não depende do externo, mas do interno. Mas a maioria escolhe ignorar essa verdade. Prefere o conforto do sofrimento conhecido à dor da mudança. Prefere ser escrava das emoções do que se tornar mestre delas. A pergunta que fica é: você vai continuar reagindo e sofrendo? Ou vai observar, se afastar, se blindar e finalmente ser livre? Se isso tocou você, se essa voz no escuro encontrou um eco dentro, escreva: eu tô aqui nos comentários. Porque a jornada começa quando alguém reconhece sua própria sombra e decide enfrentá-la.